Eu acho que a tônica da partida de hoje começou bem, como você bem recortou aí, pela ausência do Luiz Otávio na escalação, sentiu no pré-jogo e o Juca optou pelo Lucas Ribeiro, que eu queria muito passar um dia dentro do Ceará para ver o que o Lucas Ribeiro faz, assim, no treinamento, no vestiário, na chegada ao clube, de tão extraordinário que justifique a entrada dele em campo. Porque em campo ele não justificou sequer por um momento, com exceção daquele gol, que não tem muita relação com a função dele, aquele gol contra o Palmeiras, um lance que bem atípico. Mas o que o Lucas Ribeiro justificou dentro de campo para ele continuar sendo opção, para ele continuar no plantel? Porque eu quero saber o que ele faz fora de campo para justificar ele ainda fazer parte do elenco. Porque dentro de campo ele nunca se justificou. Então, assim, o torcedor do Ceará tem toda a razão em ficar nervoso, em ficar preocupado quando vê o Lucas Ribeiro na escalação. Porque é um zagueiro de qualidade técnica muito baixa. E eu estou fazendo aqui falando sobre o que ele apresentou no Ceará. Assim, ele é nervoso, ele não tem tempo de bola aérea, ele chega atrasado nos lances, ele é disperso. E fazendo essa pontuação da análise fria, porque ele entrou no jogo, ninguém sabia como ele ia render hoje, obviamente. Mas não foi uma tragédia. Eu acho que ele hoje, pela primeira vez, conseguiu fazer o feijão com arroz ali e não comprometeu no jogo. Mas o próprio recorte da partida, esse desespero de ver na escalação o Lucas Ribeiro, é reflexo de um planejamento todo, assim. E eu acho que depois de 11 dias sem treinador, você entrar em mais uma partida da Série A com o Juca, a opção dele em um jogo onde o Ceará ia enfrentar o time reserva do Atlético Paranaense, com outro foco em outra competição, ele optar em deixar no banco o Guilherme Castilho, que é um cara que tem um bom passo vertical, que dá uma dinâmica de jogo importante, para colocar o Richardson. E outra coisa que a gente não tinha como saber, que foi muito mal na partida. E o Ceará do Juca, e foi o mesmo recorte na partida anterior, ele parece mais bem posicionado em campo do que o time do Marquinhos Santos. Até porque não tinha muito como piorar. É como se o Juca tivesse uma noção mais de como dispor as peças, e a gente já falou isso, eu e o Iago já falamos isso em telecasts anteriores, que o time se mostrou mais bem posicionado em campo. Mas isso não vem se refletindo em bom futebol. O time vem, pelo menos, parecendo organizado previamente, mas o que não se reflete no jogo, e nesse ponto muito pela falta de ímpeto dos jogadores. No jogo anterior foi muito, contra o Red Bull, foi muito evidente isso, e hoje mais ainda. O time, você via que o time estava disposto em campo, que tinha um espaço, que tocava a bola, mas era, como um colega usou num grupo hoje, parecia que o time estava jogando de meia arriada, assim, baixou a meia e vamos jogar aqui um racha. E é uma sensação que você tem, que o próprio reflete no próprio jogador, assim, a sensação que o clube tá sem rumo, que o clube está perdido. E acho que o Ceará dominou o jogo em termos de posse de bola, mas diante de um Atlético, além de reserva, muito despreocupado. Então, assim, quando o Atlético tinha a bola, procurava espaço com calma, tocava passe, e o Ceará, de certa forma, com um pouco mais de interesse pelo jogo, mas nada que se destacasse, assim. Era um jogo que a sensação que a gente tinha é que o Ceará tivesse um ímpeto de querer o algo a mais, uma sensação de realmente querer o algo a mais na partida. E a gente volta para aquela nossa discussão sobre a mentalidade, né? E é um tema recorrente, inclusive foi uma motivação citada para a contratação do Lúcio. Mas, assim, foi um Ceará que teve mais posse de bola, foi um Ceará que chutou mais a gol, que ali nos lances finais ainda teve a oportunidade ali com o Jô, né? Aquela cabeçada, aquele lance que ele chegou ali para chutar ali e teve a oportunidade de
de fazer um chute de forma clara ao gol. Mas foi um Ceará que o torcedor já está cansado, assim. E acho que é uma sensação que você vai cumprir tabela, assim, que é muito difícil a gente não ver esse time disputando, esse time competindo, esse time... É um jogo como se a gente estivesse repetindo análises de outros telecasts, assim, que a gente estivesse se repetindo mais e mais, assim. É um time que, por certas vezes, se mostra um pouco mais organizado, é um time que, por certas vezes, mostra um pouco mais de ímpeto, mas sempre ali no mediano, no medíocre. Eu acho que é muito reflexo do que acontece no extracampo. Assim, a sensação, assim, eu quando vinha para fazer esse telecast, a minha cabeça estava muito pensando nisso, assim. É uma sensação que eu vou repetir o que eu estou falando, assim. Mesmo nos últimos telecasts eu ficando mais focado na análise extracampo e o Iago focando mais nos detalhes da partida, mas é a sensação que a gente vai repetir a mesma coisa. Porque o Ceará não mudou. O Ceará teve 11 dias para buscar um treinador. Demorou 11 dias para buscar um treinador, e claramente não estava buscando um treinador, estava buscando um nome, não estava buscando uma ideia de jogo, não estava buscando uma proposta de continuidade, uma proposta de inovação. Ele simplesmente cria um nome. E a sensação que a gente tem é isso, assim, que a gente está vivendo um filme repetido, que não tem planejamento, quer contar com a sorte, e é algo que se reflete no campo. Assim, a gente não viu muito de técnica, de treinamento, de ensaio, de ímpeto. A gente viu um time burocrático, a gente viu um time batendo ponto, assim. Eu tenho que cumprir o horário, de tal hora eu vou ali, vou tentar, se a bola entrar os 3 pontos bem, se sair o empate, e é reflexo do momento, assim. E é o que está permeando o sentimento do torcedor hoje. Os 16 mil, quase 17 mil que foram hoje, eu tô toda a minha solidariedade a esses torcedores, porque 9 horas da noite, um sábado, você colocar 17 mil pessoas para ver um time com essa retribuição que será vendendo aos seus torcedores, que a diretoria vem dando, é um ato de, eu não diria nem de heroísmo, assim, é um autoflagelamento, assim mesmo. Assim. Você sair de casa um sábado, 9 da noite, tem gente que não chegou em casa ainda, quase 1 hora da manhã. Gente que depende de transporte público, de Uber, etc. Então, é mais do mesmo, a sensação que a gente está repetindo o filme e a análise de outros telecasts, assim. Muito pouco se mudou em campo, nada se mudou fora de campo, com exceção de nomes, mas a mentalidade continua a mesma, e a sensação que a gente vai sangrar ponto a ponto aí até o fim, que espero que esse fim seja permanecendo na Série A. Pois é, eu acho que eu vou até, para chamar o Iago para o debate, eu acho que na partida de hoje deu para ver que o Ceará foi melhor do que o Atlético Paranaense, né? Como eu estava citando, assim, o Ceará tinha que ser melhor do que o Atlético Paranaense. Não tinha nem qualquer cenário, vamos lá, um cenário que você poderia meio que aceitar se tivesse uma expulsão, mas mesmo assim você estaria falando de alguém que cometeu algum erro durante o jogo, né? De alguma ocasião. Então o Ceará, Iago, ele conseguiu ser melhor. Só que aí entra o problema. Ser melhor sem conseguir transformar em resultado é um grande problema para uma equipe que vem de 5 jogos sem ganhar. Principalmente para um futebol que se cobra muito do Ceará e às vezes até compreensivo, porque o momento do Ceará é quase como se fosse sempre você volta de novo para o problema que você meio que passou durante essa temporada, com eliminações, momentos que você fosse imaginar que pudesse dar o passo seguinte, você não dá o passo seguinte, você acaba dando passo para trás, aí volta de novo. Hoje eu estava no estádio, né? Estava fazendo a transmissão pela rádio, deu para ver já nos minutos finais o torcedor mandando já o presidente tomar naquele lugar, todos aqueles problemas, mas o que é que você percebeu durante a partida que faltou para a equipe transformar, obviamente, da superioridade? Porque, assim, o torcedor pode achar, o time jogou mal, o time não foi bem e tudo mais, mas o time foi superior ao Atlético Paranaense, porque se o Ceará jogou mal, o Atlético Paranaense jogou pior ainda. E mesmo assim, o Ceará não conseguiu fazer desse jogo, que eu até olhei aqui, foram 19 finalizações, só que 4 apenas
teve realmente o rumo do gol, né? Que é o goleiro teve que defender. Então, assim, muito pouco para quem precisava de uma vitória importante para ver se trazia um cenário mais de alívio, até mesmo um trabalho que vai se iniciar na próxima, quer dizer, vai se iniciar agora na segunda-feira, né, com o treinador novo, o Lúcio Gonzalez, mas você tendo logo pela frente, na próxima semana, o Flamengo fora de casa. O que é que você tem a falar dessa partida, do que o Ceará apresentou e o que é que você acha que faltou para o Ceará, de fato, talvez sair com um resultado positivo, ou você acha que realmente o 0-0 tem muito a ver com o que foi o jogo? Boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo que nos escuta e nos vê. E, assim, ontem eu fiz o jogo entre Cruzeiro e Náutico. E aí foi uma coisa que eu pensei até durante o jogo algumas vezes, que é a diferença de postura e de confiança de um time que está em alta e que precisa de um resultado, como de um time que está em baixa e que não consegue, mesmo dominando os adversários, conseguir o resultado. E aí, assim, o Ceará, ele teve chances, ele jogou melhor, só que ele não conseguiu converter esse domínio em nem finalizações perigosas, nem gol, nem nada disso. Porque se a gente for parar para analisar, a única finalização realmente perigosa do jogo foi uma finalização do Atlético Paranaense, que foi o chute do Vitor Bueno, ainda na reta final do primeiro tempo. Então, assim, sem dúvida, o Ceará ele precisava ter se imposto em campo e ele tentou fazer isso. Como o Léo bem disse, o time do Juca ele parece um time mais arrumado em campo, mas eu digo mais do que isso. Além de mais arrumado, ele parece ter uma ideia de jogo mais clara do que o Marquinhos Santos tinha. E aí, assim, eu particularmente eu vejo ele sacar o Messias no início de jogo e colocar o Marcos Vitor para tentar fazer com que o time tivesse uma saída, uma construção já a partir da linha de defesa. E aí ele conta com o azar de não poder contar com o Luiz Otávio e coloca o Lucas Ribeiro, que também é um cara que, como joga de volante, se ele não tem as qualidades ditas básicas para jogar de zagueiro como posicionamento, jogar aéreo e tal, ele pelo menos ele tem uma saída de bola um pouco mais qualificada. E aí eu vejo que pelo menos a tentativa do Juca foi pensando nisso, assim, não, eu vou pegar um time que é o time reserva do Atlético, que não tem uma química muito grande, os jogadores não estão acostumados a jogar juntos, e aí eu vou valorizar a posse de bola, trabalhar mais a bola e tentar, a partir desse domínio, criar chances e, numa bola esporádica, ir lá e fazer o gol. E aí, assim, o Ceará, ele realmente, assim, nos 5 primeiros minutos, ele começa apertando o Atlético no campo dele. O Atlético, ele encaixa o jogo lá a partir dos 10 e começa a tentar contra-atacar o Ceará. Mas, ainda assim, o Ceará consegue ter um volume de jogo muito maior do que o Atlético, aproveitando as duas alas. O que eu vi de problema no primeiro tempo foi, eu vi o Ceará com um miolo de zaga e o meio-campo com uma marcação muito frouxa. O Atlético ele trocava passos com muita facilidade. Muito, talvez, pela falta de entrosamento dos dois zagueiros que só fizeram uma partida juntos na temporada, que foi a estreia do Ceará na Copa do Nordeste. Ia dizer Fortaleza, veio a bronca. A turma já tá boazinha com o time, eu meto um Fortaleza e acabou, né? Mas, enfim, foi a estreia do Ceará na Copa do Nordeste, a única vez em que Marcos Vitor e Lucas Ribeiro jogaram juntos. E aí a gente vê Richarlison e Richard Coelho, que para mim não vivem as suas melhores fases no Ceará, e o Guilherme Castilho, que foi um cara que foi contratado para dar esse volume de jogo, para dar essa distribuição de bola, ser o cara da qualidade no passe, num jogo onde o Ceará precisava disso, ser sacado e ser colocado no banco. E, além de tudo isso, a gente vê o vazio que foi a grande área do Ceará durante os primeiros 45 minutos com o Matheus Peixoto. Porque eu assisti o jogo e eu não me recordo de ter ouvido na transmissão alguém dizer assim, ó, Matheus Peixoto tocou na bola dentro da grande área. Não lembro. Ele, ainda assim, ele passou 45 minutos em campo. Tanto que a gente vê a diferença de participação quando o jogo vira, que o Matheus sai e o João entra. E aí, assim,
A gente pode falar muita coisa, que o Jô ainda está longe da forma física ideal, que estava sem ritmo de jogo, mas ele pelo menos apareceu, ele quis jogar, ele quis participar com o time. E aí eu vejo o Ceará crescer no segundo tempo e continuar tentando e não chegar e acabar desperdiçando 2 pontos que poderiam ser um respiro importante a essa altura da temporada. Com o resultado, o Ceará não vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, mas ele pode ver o Z4 se aproximar ainda mais perigosamente caso o Cuiabá vença. Então, assim, eu acho que uma coisa que, inclusive, o Léo disse, que parece que a gente comenta sempre as mesmas coisas no Ceará nos últimos telecasts, eu acho que isso é o reflexo da espiral ruim em que o time se encontra. Porque o time está tão preso nesse momento ruim que não importa o que seja feito, parece que o resultado é sempre o mesmo. E esse resultado é a ausência de uma vitória. E aí, nos últimos 18 pontos disputados, o Ceará conquistou apenas 3. Então, é muito difícil você ver um time que tem peças importantes, que, como foi o caso do Vina hoje, até jogou bem, só que nitidamente falta confiança. Falta a confiança para o passe mais arrojado, falta a confiança para a finalização de mais longe, para tentar fazer a finalização mais difícil. E a gente sabe que no alto nível de competitividade, você só fazer o básico, só fazer o feijão com arroz, é muito difícil que você aposte nisso e você consiga resultados. Então, se for para falar qual seria o motivo da ausência da vitória do Ceará hoje, eu acho que daria para resumir em 2. A primeira é a falta de confiança devido ao momento ruim que o time vive, certo? E o segundo, eu acho que é você não ter mais a mentalidade vencedora que parecia que o time tinha entendido e tinha levado para a sua temporada quando a gente viu a participação do Ceará na Copa Sul-Americana. Parece que o dano na eliminação foi muito maior do que todo mundo esperava. Assim, parece que a mentalidade que se construiu de um time que poderia chegar mais e que poderia alçar voos maiores nesta temporada, parece que foi implodida com essa eliminação. Na verdade, não só com a eliminação do São Paulo, acho que já tinha havido um dano na eliminação contra o rival na Copa do Brasil, e aí ela foi embora de vez contra o São Paulo. Então, eu acho que esse é o principal trabalho do Lúcio, pelo menos a curto prazo. É tentar recuperar a confiança dos jogadores e tentar incutir essa mentalidade vencedora que o Robinson tanto falou, que foi um motivo para ele ter sido contratado, para que o Ceará desperte no campeonato e, que uma expressão que eu usei na matéria, inclusive, religue o seu motor na Série A. Porque atualmente o Ceará é um time com o motor desligado na corrida da elite nacional.